Querido povo de Deus, aqui neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, neste mês vocacional, o mês inteiro de agosto, que traz como tema Cristo vive, somos suas testemunhas, e o lema: eu vi o Senhor. Celebramos hoje também Dia dos Pais. Tem pais aqui presentes? Levante a mão, por favor. Uma salva de palmas aos pais presentes. E com esta celebração, iniciamos a Semana Nacional da Família. Hoje, e neste santuário, como em todo o Brasil, de forma enfática, de forma orante, durante toda a semana, nas missas feriais, iremos enfatizar o tema da família, a responsabilidade, os valores da família. E este ano, tendo como tema amor familiar, amor. O que deve unir a família é o amor. Vocação e caminho de santidade. Esse é o objetivo da família. Esta é a vocação da família. Um caminho de santidade. Família é vocação. E digo desde já, nem todos têm a vocação à família, mas quem se dispõe e sente que tem, há de conduzir sua família para a santidade. Por isso, temos diante de nós, ou no presbitério, a Sagrada Família de Nazaré, que temos feito a novena no rádio, e repito que esta semana se intensifica, pedindo: Sagrada Família de Nazaré, abençoai e santificai minha família. Sagrada Família de Nazaré, abençoai e santificai a minha família. Sagrada Família de Nazaré, abençoai e santificai a minha família. Filhos queridos, o Evangelho de hoje, a liturgia, tem a ver com uma dimensão do nosso ser cristão. Não são poucas as vezes que eu tenho pregado, lembrado daquilo que é nosso, aquilo que recebemos no batismo, a vocação régia, a vocação profética, a vocação sacerdotal. Profetas, sacerdotes e reis, e assim o somos. Mas não vou falar de duas, falo de uma, a dimensão profética. E hoje, sendo uma família cristã no mundo, é ser profeta. Acreditar no casamento, fidelidade indissolúvel, é ser profético. Educar os filhos na fé de Cristo e tementes a Deus é ser profeta. E aqui, já falando para os pais, queridos pais, sendo o dia dos pais, aqui está a vossa vocação como pai. Lutar por uma família santa, lutar por uma família cristã, lutar por uma família unida, lutar por uma família onde os filhos são educados em Cristo e na igreja. Você está sendo profético, você está sendo o José na vida de Maria e de Jesus. Ah, pais, eis vosso exemplo, São José. Eis vosso modelo, São José. Eis vosso intercessor,
São José. E digo para vocês, gosto da imagem da Sagrada Família, mas quando falo de São José, e hoje falando de São José, gosto muito dessa imagem. José dormindo, mas não dorminhoco, rezando, e Deus falando com São José. Desejo que você escute, pai, porque Deus fala com você todos os dias. Sobre a liturgia, nesta dimensão profética, começo com a primeira leitura e preciso explicar. A primeira leitura é do profeta Jesus, o filho Satanás. Jeremias. De qual, meu filho? Jeremias. Padre, mas eu não entendi direito. Preciso explicar o contexto. Este fato aconteceu mais ou menos 500 e pouco antes de Cristo. O que aconteceu? A cidade de Jerusalém estava cercada, estava sitiada pelo exército do rei Nabucodonosor. E a cidade estava terrivelmente abalada, por extrema fome, sede, e o povo havia debandado. Restaram alguns soldados e os generais. Os generais queriam lutar a todo custo contra Nabucodonosor e influenciavam o rei Sedecias: não desista, luta, vence. Mas era uma luta desproporcional. Foi quando Jeremias, vendo a aflição do povo, vendo a fome, a miséria, chega diante do rei e diz de forma corajosa, aqui profética: não se deixe influenciar pela vanglória, pelo estufamento do peito, por acreditar nas armas. E diz: rei, teu povo está sofrendo, renda-se. Os generais ficaram com orgulho inflamado e foram falar contra Jeremias. E Jeremias foi colocado numa cisterna, foi jogado numa cisterna de barro, não tinha água. Atenção, naquele mesmo momento, Abdeleque, um etíope, um africano, ele vai, Abdeleque, e toma as dores de Jeremias. É Deus agindo, e diz: rei, o seu julgamento foi errado, Jeremias está certo. E o rei Sedecias volta atrás e manda tirar Jeremias do fosso. O que tirar desta leitura? Quando nós nos deixamos guiar pela palavra de Deus, meus irmãos, quando nós nos deixamos conduzir pela palavra, sempre vai existir opositores. Quando você quiser conduzir a família, e aqui falo de família, porque abrindo o mês, a semana da família, o que acontece? Sempre vai ter gente que vai dizer: beato, beata, que ridículo, que coisa estúpida, isso não existe mais, para que isso? Você se comunica, e aí começa. Sempre vai ter uma cisterna onde vão te jogar, mesmo no teu grupo, e estou falando grupo de igreja, está escutando? Na tua pastoral, comece a levar as pessoas e de alguma forma ser diferente dos outros, não porque quer ser melhor, mas porque quer ser reto diante de Deus. Vai ter sempre uma cisterna que vão te jogar numa cisterna, porque você incomoda. Os santos incomodavam. São João da Cruz foi preso pelos próprios confrades.
São Francisco quase morreu expulso da ordem. Os santos sofreram, por quê? Porque se dispuseram a viver o Evangelho. Até dentro da igreja, se você for levar a sério, eles não querem tua presença, se incomoda. Na família, mesma coisa. Entre os parentes, não, nem convida ele, porque ele não convida aqueles não, porque aqueles lá são meio tapado. É assim que fala. São meio retrógrados, são meio quadrados. Ser profeta não é ser compreendido. Por isso, a primeira leitura representa muito bem na vida de Jeremias o que foi que aconteceu. Vamos ao Evangelho. O Evangelho é uma coxa de retalhos, mas vai no mesmo caminho. Porque você vai dizer, porque o Senhor disse, eu vim lançar fogo sobre a terra. Nós temos uma ideia de fogo, como se fosse um fogo para queimar os pecadores. Não, é fogo do Espírito para queimar o pecado e não os pecadores. É o fogo do Espírito de purificação e não de aniquilação. Aprenda isso, pregadores. O Espírito Santo, o Pentecostes, não aniquila, purifica. Não combate o pecador, purifica, aniquila o pecado. Por isso Jesus disse, eu vim trazer fogo sobre a terra. Lembremos do Gênesis. Tenho medo de me delongar. No Gênesis, você lembra como foi a primeira purificação? Foi através do... Respira, Padre. Dilúvio. Através do dilúvio, Noé, Deus purificou a humanidade. Você lembra disso? 2 animaizinhos subiram na montanha. E depois a pomba, o arco-íris. Mas depois de Deus ter visto, disse, nunca mais farei um dilúvio. E na tradição judaica, como Deus disse que não fará por água, eles imaginavam que seria por fogo. Então quando Jesus disse, eu vim trazer fogo sobre a terra, eles entenderam, e é mal compreendido, como fogo, como pensou inclusive os 2 irmãos, filhos do trovão, Tiago e João, fogo para acabar com os samaritanos. Não, fogo purificador, fogo que aniquila o pecado. Ora, o que foi Pentecostes, senão o derramamento deste fogo na vida dos 12 de Nossa Senhora, que inflamou. Então no fundo, em outras palavras, eu vim trazer ardor, eu vim trazer purificação, eu vim trazer a chama do profetismo. Entendi. Eu vim trazer corações ardorosos, testemunhas da fé, famílias dispostas a viver o Evangelho, e não gente morna, gente que brinca com Deus, gente que brinca de ser cristão. Não católico de meia tigela e nem carregador de saco de batata. Cristãos autênticos, padres autênticos, mães autênticas, pais autênticas, apesar do sofrimento, apesar das consequências disso na tua vida. É o que vem logo depois. Porque disse, vocês pensam que eu vim trazer paz sobre a terra? Não, eu vim trazer divisão. Como entender isso? O Senhor não é união, o Senhor não é comunhão. Como é que Ele veio trazer divisão? Não é divisão em si, é consequência do segmento. Meus irmãos, eu digo para vocês,
Se acha que com essa obra evangelizar é preciso, chegando dos Estados Unidos, estivemos lá, vendo o quanto as capelinhas das Santas Chagas, lá meu filho, isso, capelinha das Santas Chagas, dizia o padre Adriano Lessa, algo desta forma, que no apostolado brasileiro, a capelinha das Santas Chagas é o movimento mais forte. Não causa inveja, não causa discórdia, não causa divisão, mesmo aqui. Estou dando esse exemplo, porque todos aqueles que procuram viver com mais seriedade, e eu digo isso na tua vida, você é alvo de divisão, não porque você quer, mas como consequência do segmento. Por isso, não vai dizer pai contra filho, por isso que o pai é contra, por isso que sogra não se dá com nora, porque Jesus, pelo amor de Deus, ou interpretação simplista da palavra, é que quer dizer que dentro da família, e isso nós estamos vivendo, quantos seguem a Deus? Vamos dar um exemplo. Quantos vão à missa ao domingo? Ixi, aí pegou pesado, seu vigário. Quantos buscam a vida sacramental? A divisão está feita. Quantos buscam viver o bem, a caridade, a justiça? Aí já se começa a divisão. Por isso, o Evangelho, a primeira leitura, vem dizer a mim e a você, apesar de problemas, apesar de ter consequência as nossas opções, não recue. Assim como Deus interviu através de um africano etíope, Abimeleque, a Jeremias, Deus mandará um anjo para te libertar. Não tenha medo das maledicências, não tenha medo das cisternas, não tenha medo da divisão aparente. Seja fiel a Deus. Esta é a tua vocação profética. E por isso que a segunda leitura vem coroar, que diz assim: tenha perseverança no combate que nos é proposto. Que coisa mais forte! Ô pai, ô mãe, ô família, desista não. Capítulo 12, versículo 1. Empenhe-se. Empenhar não é fogo de palha. Empenhar-se é dedicar. Empenhar-se é resistir. Empenhar é fazer de tudo. Empenhe-se com perseverança. Com perseverança tudo se alcança. Perseverança é fruto da fé. Na vida sacerdotal, perseverança. Na vida familiar, perseverança. Na busca de Deus, perseverança. No combate que nos é proposto. De que forma? Olhos fixos no Senhor. Oh meu Deus, que texto mais lindo. E aqui me lembro de Pedro, Jesus chegando com a tempestade, Jesus andando sobre as águas, e Pedro diz: Senhor, se és tu, me deixe ir ao teu encontro. Venha, Pedro. E Pedro tira o pé do barco e dá o primeiro passo,
E Pedro andou sobre as águas, enquanto estava com os olhos fixos no Senhor. Mas o texto diz que quando ele sentiu, desviou o pensamento, desviou o olhar, desviou o coração, e sentiu a força do vento, a agitação das águas, ele afundou. Gritou: Senhor, salva-me! E o Senhor pegou na mão. Mas enquanto ele estava com os olhos fixos em Jesus, ele andou sobre as águas. Por isso o apóstolo vai dizer: empenhe-se com perseverança nesse combate espiritual que estamos sujeitos, neste combate que vivemos neste mundo, mas com os olhos fixos no Senhor. Não desvie o olhar, não desvie o olhar. Olhos fixos em Jesus, que começa e completa pela obra da fé. Amém.